Imagine três jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, diante de uma decisão assustadora: ou se curvam a um ídolo, traindo sua fé, ou enfrentam uma morte brutal, lançados em uma fornalha em chamas. A história desses três corajosos amigos é uma das narrativas mais intensas e cheias de mistério da Bíblia, relatada no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos mergulhar na trama que envolve coragem, fé inabalável e um desfecho impressionante que ecoa até os dias de hoje. Aconteceu na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, em todo o seu poder e arrogância, mandou construir uma estátua colossal de ouro, com cerca de 30 metros de altura. Ele decretou que todos no reino deveriam se curvar e adorar essa estátua quando ouvissem os instrumentos musicais tocarem. Quem ousasse desobedecer seria lançado vivo em uma fornalha ardente, uma sentença tão cruel que ninguém ousaria contrariar. Mas os três jovens hebreus não se curvaram. Nascidos e criados no povo de Israel, eles foram levados para o exílio na Babilônia e serviam na corte de Nabucodonosor. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira, nunca abandonaram a fé no Deus de Israel. Quando o som das flautas, harpas e trombetas ecoou pelo ar, todos caíram de joelhos, exceto Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Isso, é claro, não passou despercebido. Alguns babilônios invejosos, que queriam ver os três fora do caminho, foram rapidamente informar ao rei sobre a ousadia deles. Imagine a tensão que se seguiu. Nabucodonosor, furioso, ordenou que os três fossem trazidos à sua presença, e lhes deu uma última chance para se curvarem. Se não obedecessem, seriam lançados na fornalha sem misericórdia. Mas os jovens responderam com uma frase que ecoa como um símbolo de fé e coragem até hoje: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas, mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa resposta enfureceu o rei ainda mais, que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes além do normal, um calor tão intenso que até os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego para o fogo morreram ao se aproximarem da entrada. Amarrou-os, jogou-os na fornalha e se afastou, esperando o som da morte. Mas o que ele viu em seguida o deixou estupefato. De repente, ele se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados no fogo? E eles confirmaram. Então o rei exclamou, incrédulo: mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o quarto parece um filho dos deuses. Como eles poderiam estar caminhando pelo fogo, como se nada estivesse acontecendo? E, ainda mais impressionante, quem seria o quarto homem, descrito como um filho dos deuses? As escrituras não revelam diretamente a identidade dele, mas muitos acreditam que essa figura misteriosa foi um anjo enviado para proteger os três, ou até mesmo uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. O que ninguém pode negar é que ele representava a intervenção divina. Ao perceber o milagre, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e ordenou que os jovens saíssem. E então, outro milagre: os três estavam totalmente ilesos. Não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. Esse evento foi tão poderoso que o próprio Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Ele declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Não há outro Deus que possa livrar assim. Depois disso, o rei decretou que ninguém no reino poderia falar contra o Deus desses jovens, estabelecendo um grande respeito pela fé deles. A história dos 3 jovens na fornalha é um testemunho sobre confiança e fidelidade a Deus, mesmo diante da adversidade extrema. Eles não sabiam se Deus os livraria ou não, mas escolheram permanecer firmes em sua fé, confiando no plano divino. Essa coragem inabalável é uma mensagem forte e inspiradora que ainda ressoa. A verdadeira fé não busca garantias, ela se mantém firme, independentemente do resultado. E o que essa história nos ensina hoje?
Além da coragem e da fidelidade, ela fala sobre a presença de Deus em meio às chamas, mesmo nas nossas fornalhas pessoais. Muitas vezes, ao passarmos por momentos difíceis, podemos não ver uma solução imediata ou lógica. Mas assim como aqueles 3 jovens, podemos confiar que Deus está conosco, até nos momentos mais angustiantes, mesmo que não o vejamos fisicamente. E, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, muitas vezes, é nas dificuldades que vemos os maiores milagres e sentimos a presença de Deus mais intensamente. Qual o impacto dessa história em você?